Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Muito bem, meus queridos irmãos, minhas amadas, que Deus abençoe, que Deus ajude cada um dos irmãos. Nós agora vamos à palavra de Deus, vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Olha, meus amados, quantas pessoas que estão passando nesse momento por lutas, passando nesse momento por dificuldades. E quando olha a história dessas dificuldades, se prolonga por tempos e tempos. E elas não conseguem entender que precisam mudar de estratégia, combater esses problemas, lutar contra esses problemas, mas lutar com armas espirituais. Existem pessoas, meus amados, que as suas lutas passam anos e anos e anos e essas pessoas nunca atentaram para o fato de que precisam vencer essas lutas com armas espirituais. E ficam tentando resolver da sua maneira. Algumas desfalecem e chegam a dizer assim: isso não tem jeito não. Esse fato não tem jeito não, esse problema não tem jeito não. Entregou as armas, se rendeu, desfaleceu. Esse problema não tem jeito para você, mas para o nosso Deus nada é impossível. Pastor, o senhor não conhece o coração do homem, não. E eu pergunto, e o coração do homem está na mão de quem? A Bíblia diz que o coração do homem está na mão de Deus. O problema é que você não conhece seu Deus. O problema não é a dificuldade, o problema não é a luta, o problema não é a guerra espiritual. O problema é que você não conhece o seu Deus. Então hoje Deus, Ele chega até você através da Rádio Novas de Paz, com essa palavra, para lhe despertar, para lhe acordar, para você tomar um novo rumo, uma nova iniciativa, sair da zona de conforto, começar a entrar numa batalha, porque Deus, Ele quer te coroar com a coroa da vitória. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreveu que nós devemos a cada dia dizer que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas você não ouve a palavra de Deus. Você não acordou para isso. Deus está usando essa palavra hoje para mexer com você, para sacudir você. Acorda, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, já esperando que você tenha acordado para o que Deus quer fazer na sua vida, eu espero agora que você ouça o que Deus vai falar através dessa mensagem. Eu abro aqui a minha Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 12. Eu vou ler apenas o versículo 12, mas vou comentar aqui sobre as armaduras de Deus, no contexto deste versículo. Diz aqui a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, a tua luta não é contra as pessoas. A tua luta
não é contra você mesmo, não é contra a sua incapacidade, contra a sua incompetência. Não, essas coisas podem ser supridas pela sabedoria de Deus na tua vida. A tua luta é contra os demônios. A tua luta é contra Satanás e as hostes malignas dele que querem te paralisar. Querem acabar com tua vida. Querem que você não seja o instrumento que Deus quer que você seja. Então, quando nós lemos esse versículo, meus amados, nós podemos, no contexto bíblico, começar a analisar as profundezas da batalha espiritual que envolve o mundo ao nosso redor, no qual nós estamos inseridos. Você está vivendo no mundo onde existe uma guerra espiritual e você está no meio da guerra. Quer queira, quer você não queira, você está no meio de uma guerra. E Deus, Ele nos ensina que precisamos lutar e ser valentes. Aleluia, aleluia. Você vai se entregar? Você sabe o que significa se entregar? Se entregar significa ficar paralisado, não querer lutar e ainda correr o risco de perder a salvação. É isso! Correr o risco de perder a salvação, porque quando você não entra na guerra, você começa agora a ficar pela carne. Você está paralisado. E a vida espiritual, ela deve ser uma vida espiritual onde a pessoa a cada dia cresce espiritualmente. Então, amado, minha amada, a falta de santificação na nossa vida, ou seja, a falta de luta pela santificação na nossa vida, ela nos mergulha em conflitos, em sofrimentos, sem expectativa nenhuma de vitória. Você fica paralisado aí sem se santificar, sem crescer espiritualmente e expectativa de vitória nenhuma. Eu te pergunto, como é que você vai ter certeza, convicção do arrebatamento da igreja? Como é que você vai ter fé para crer que um dia os mortos ressuscitarão? Como é que você vai ter fé para dizer que é salvo? Que o Espírito Santo habita em você se você não se mexe para lutar? Seja sincero. Como é que você quer viver uma vida espiritual desse jeito? Então, meus amados, a falta de santificação contribui para isso, para você afundar a cada dia mais. Então vamos examinar as Escrituras para compreender a natureza dessa batalha e descobrir como é que nós podemos alcançar a nossa vitória. Em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é mostrar um pouquinho esse mundo em conflito. Quando Efésios 6:12 diz assim, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui está mostrando que o mundo, ele vive em constante conflito. E que muitos estão distantes de compreender isso, distantes da vontade de Deus. Logo são vítimas constantes dos ataques de Satanás. As pessoas lá do mundo, Satanás se utiliza delas para matar, se utiliza delas para roubar, se utiliza delas para destruir a família, criando ideologias mentirosas, se utiliza delas para prostituição, se utiliza delas para cometer todos os tipos de delitos. E você vê essa sociedade que está aí corrompida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está aí essa sociedade corrompida. E na igreja, existem aqueles crentes
que conhece Jesus, mas que fica só olhando para um lado, para o outro. Nem entra na batalha espiritual, nem vai para o mundo. Sabe o que é que Jesus fala de um crente desse tipo? Estou a ponto de vomitar-te. Estou a ponto de vomitar-te. Porque não és quente, nem és frio, nem estás no mundo, nem estás na igreja. Eu falei ainda há pouco. Você está arriscado perder a sua salvação se você não entra nessa guerra pela sua santificação. Se você vive acomodado, se você vive paralisado, se você vive nesse mundo somente achando que ser crente é de vez em quando você ir na igreja. Ser crente não é isso não. Ser crente é crescer a cada dia, é mudança. Ser crente é ser sempre transformado. Então veja bem, a Bíblia nos alerta, 1 Pedro, encontra aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, olha, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão, buscando, bramando e buscando a quem possa tragar. Satanás está buscando te destruir e você é paralisado. Aí a Bíblia diz, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos neste mundo. Meu querido, peraí, meu querido, você vai ter que acordar. Olha, Deus está te chamando para uma prestação de conta hoje. Você vai ter que acordar. Não dá para ficar aí parado não, meu irmão. Pelo amor de Deus, acorda, desperta. Tiago pergunta assim, olha. De onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, sabe de onde é que vem esses problemas que tu estás enfrentando? É porque você tem desejos impuros dentro de você que Deus quer tratar e você está paralisado. Não entrou na guerra! A guerra não é só para vencer os problemas que estão fora. A guerra não é só para você lutar para resolver o problema do seu emprego, o problema com que você tem um conflito de contenda com alguém, o problema lá de discórdia na família. Não, a guerra não é só essa não, a guerra está dentro de você também. Deus, na sua sabedoria, usa as guerras de fora para tratar você por dentro. Você está entendendo? Se não está entendendo, eu vou escrever direitinho para você entender aqui agora. Olha comigo, pastor Francisco Técio. Eu tinha uma guerra declarada contra Satanás. Eu tinha uma guerra declarada contra Satanás. Ainda tenho outras. E Deus em várias ocasiões falou comigo, essa guerra é tua. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, olha pastor, eu vou te entregar uma chave. E me entregou uma chave espiritual, não foi uma chave material. E disse, pastor, está na tua mão. Aí eu disse comigo mesmo, eu já sei disso. Sabe o que é que ele estava dizendo, aquele irmão? Só fazendo uma confirmação diante do que Deus já havia falado comigo. Mas eu seria um instrumento que Deus ia me usar para essa guerra contra Satanás. Veja que a guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Acabe com esse negócio de dizer coração duro é carne. Carne na mão de Deus não é nada. Deus quer fazer a obra completa na vida do teu familiar, na sua vida. Deus quer colocar tudo no lugar certo. O problema é que você está paralisado e está sendo preguiçoso. Acorde em nome de Jesus. Então eu já lhe mostrei aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu já lhe mostrei que essa aflição
ela se cumpre na vida de todos os irmãos neste mundo. É a Bíblia que diz. Eu já lhe mostrei aqui também que Tiago falou. De onde é que vêm essas guerras? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, as vossas concupiscências que estão dentro de você? Deus está lhe tratando. Deus quer lhe tratar, quer fazer coisas grandes na sua vida. Então, meus queridos, diante dessa visão, desse conflito espiritual que existe no mundo, que você já acabou de ouvir, existe um conflito espiritual no mundo. Você está vendo aí, eu falei aqui, olha, lá no mundo, as pessoas que estão no mundo, Satanás usa ela para roubar, para matar, para destruir. Satanás usa ela para se prostituir, para fazer mal, para destruir a família, criar ideologias destrutivas. No governo, o governo está totalmente corrompido, cheio de pessoas que exercem função de autoridade, totalmente corrompidos. Tudo porque estão no mundo, distantes de Deus. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o mundo totalmente dominado pelas chagas malignas de Satanás. Aí agora, como é que fica a nossa situação? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto espiritual. Você precisa sair da sua zona de conforto espiritual. Mateus capítulo 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Minha amada, meu amigo, minha amada irmã, não dá para ficar parado, não. Se você quiser ir após Jesus, você vai ter que tomar a sua cruz. Vai ter que renunciar a você mesmo. Renunciar a si mesmo significa negar o seu próprio eu. O seu eu quer ficar parado. O seu eu quer ficar aí sem fazer nada. Ah, não tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito para o que? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você crê mais. Você crê mais na maldição do que na bênção de Deus na sua vida? Quando você diz não tem jeito não, você está tomando posição ao lado de Satanás. Quando você diz não tem jeito não, você está tomando posição ao lado do maligno, que quer acabar com você. Quando você diz não tem jeito não, você está dando lugar ao fracasso. Aleluia! Então Jesus diz para você, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A verdadeira guerra espiritual, ela começa quando você decide deixar o comodismo. Quando você decide entrar na batalha. Então, veja só. Agora vem o texto de Efésios capítulo 6, versículo 13, que a Bíblia diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui vai falar agora sobre as armas que nós precisamos tomar para a nossa batalha espiritual. Tomai todas as armaduras de Deus para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Veja bem, são as armaduras de Deus que vai me dar força para resistir ao mal. E depois de fazer tudo, está firme na minha posição. Aleluia! Aí diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A firmeza, ela é consequência de você andar na verdade. Nós vamos falar sobre cada um ponto desse. E vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja bem, armamentos de Deus,
Está aqui as armas, né? Ele diz aqui, primeiro, verdade. Segundo, couraça da justiça. Terceiro, preparação do evangelho da paz. E sai aí, eu vou falar sobre cada uma dessas armas de uma maneira breve, porém precisa, para você entender. Mas olhe bem, eu preciso das armas de Deus. Quando a Bíblia diz, tomai as armaduras de Deus, ela está dizendo, se você quiser lutar com suas armas, você não vai vencer não. É, porque tem gente que quer lutar da sua maneira. Não, eu vou falar com o prefeito, eu vou falar com fulano que tem influência, eu vou falar com fulano que é sábio, ele vai me dizer como é que eu devo agir. Eu vou falar com fulano que pode resolver isso, eu vou falar com a mãe dela, vou falar com o pai dele, vou falar com a mãe dele, e sai por aí. Vou tentar falar com não sei quem, se for preciso eu vou até na polícia. Não vai resolver! Não é polícia que resolve! Não é polícia que resolve! Eu nunca, pela misericórdia de Deus, eu sou coronel da Polícia Militar de Pernambuco. Mas quando eu aprendi lá na polícia, o que significa o poder das armaduras de Deus, eu deixei para trás muita coisa, muitas maneiras de agir como policial para agir como homem de Deus. Aleluia. Então veja, meus queridos, que a palavra de Deus em 2 Coríntios diz assim, olha, porque andando na carne, eu não luto com as armas da carne. O que é isso, pastor? Eu não me defendo com armas materiais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe o que é isso? É eu pegar todo o entendimento do mundo e levar agora cativo à obediência de Cristo. Aleluia! Então veja bem, eu tenho armas espirituais que Jesus me dá e eu tenho o entendimento de que minhas armas são espirituais. Então vamos agora falar sobre essas armas espirituais. Primeiro, cingido com a verdade. Cingindo o nosso cinto com o cinto da verdade. Imagine um cinturão. A utilidade dele. Um cinturão, se você tiver com a roupa sem o cinturão, ela está ameaçada de cair, essa roupa, né? Você veja que um policial, ele coloca uma arma que é pesada na sua cintura, mas ele tem que colocar um cinturão bem justo, não é? Para segurar aquela arma. E a primeira arma que a Bíblia fala que você tem que portar ela para vencer a guerra espiritual é a arma da verdade. Sem a verdade, as outras armas não funcionam. O cinturão da verdade é a arma que você porta. E isso ensina que você tem que ser verdadeiro para se livrar de todas as mentiras do inimigo. Ninguém pode nada contra a verdade. Se você é verdadeiro, se você depende de Deus na verdade, o inimigo nada pode contra você. Então a Bíblia diz, cingindo o cinturão da verdade. A verdade é a arma principal. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é Cristo em você. Então você não pode andar com mentirinha. Você não pode viver com fuxicos. Você não pode viver com vida que saia da verdade de Deus. O homem verdadeiro é aquele que procura fazer tudo de acordo
e harmonia com a vontade de Deus. Então veja bem, a segunda arma que a Bíblia fala é a couraça da justiça. Vestir da couraça da justiça. Então a justiça de Cristo, irmão, ela nos protege contra as acusações do maligno, garantindo a nossa posição como filho de Deus. Olha, se alguém vem contra você com injustiças, você está vestido, confiando na justiça de Deus. Você é verdadeiro. Lembre, você tem a arma da verdade. E se você tem a arma da verdade, a justiça de Deus vai sempre estar do seu lado. A couraça da justiça. Aí diz assim, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso, pastor? Nossos pés devem estar firmados naquilo que nós vivemos e pregamos. Se nós pregamos a Cristo, nós temos que andar como Cristo andou. Nos esforçar para isso. É bem verdade que eu não vou ser perfeito igual a Cristo, que você não vai ser perfeito igual a Cristo. Mas Deus está vendo a sua luta, que você está sendo verdadeiro, que você está vestindo a couraça da justiça, que você está procurando caminhar como Cristo caminhou, fazendo o que Ele fez, orando pelas pessoas, amando o seu próximo, perdoando, ajudando o necessitado, levando a palavra de Deus. Você brilha e as pessoas veem Deus na sua vida. Então, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, andar como Cristo andou, empunhando o escudo da fé. A nossa fé, irmãos, aleluia, é a nossa arma contra os dardos inflamados do maligno. Aleluia. O inimigo vai querer lançar os dardos inflamados contra a sua vida. Mas se você tem o escudo da fé, eles voltam. Aqueles inimigos que querem se levantar contra você não vão se levantar, porque Deus não vai deixar. Aleluia. Empunhando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação. O capacete da salvação assegura que a nossa mente esteja protegida contra os enganos, contra as dúvidas que o inimigo tanto tenta implantar na tua mente. Quantas vezes você olha para a situação e diz, meu Deus, o que é que eu faço? Sabe por quê? Porque talvez o capacete da salvação não esteja na tua cabeça. Aí as dúvidas vêm. Porque quem está com a mente em Cristo, quem está com a mente em Cristo, é protegido contra as dúvidas, ele sabe o caminho que deve seguir. E finalmente, a Bíblia diz, manejando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa arma de ataque. Quando Satanás dizia para Jesus, salta daqui desse monte, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus usava a palavra de Deus e dizia, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás mais uma vez diz, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus usa a palavra de Deus, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Meus amados, a palavra de Deus é nossa arma de ataque. Aleluia. E a Bíblia diz para nós usarmos essas armas perseverando em oração, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus amados, olha, a batalha espiritual é o preço que nós temos que pagar pela nossa vitória, através da nossa santificação nessa batalha. Lembre-se, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que a batalha é necessária. Através dessa batalha, você se santifica até atingir a estatura espiritual que Deus quer que você chegue. E quando chegar na estatura espiritual que Deus quer que você alcance, aí a tua vitória chega.
Foi isso que aconteceu comigo. Né? Eu entrei numa guerra espiritual, batalhei. Eu precisava melhorar por dentro. Não só resolver o problema do lado de fora. Eu precisava, nessa batalha espiritual, resolver os meus problemas interiores também. Você precisa resolver seus problemas interiores. E quando você começa se santificando, mudando a sua maneira de agir, de falar, de viver, de ver as coisas, você vai se santificando e vai crescendo espiritualmente. Deus tem uma estatura espiritual estabelecida para você. É o tamanho, a dimensão da sua espiritualidade que Deus tem para você. Você vai ver que quando você atingir essa estatura espiritual que Deus quer que você atinja, você vai ver que Deus vai entregar a sua vitória na sua mão. Você vai vencer essa batalha. E o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. E você não será a mesma pessoa. A situação também não será a mesma. E em tudo isso você vai ver Deus. Você vai ver Deus e vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa se revestir das armaduras de Deus e permanecer firme em oração para vencer todas essas batalhas em nome de Jesus.